dia, bom dia, bom dia. Bora que bora. Quem está acompanhando aqui ao vivo, seja bem-vindo. Quem está acompanhando no gravado, seja super bem-vindo também. Uma alegria. A gente está começando agora o nosso programa Gigantes da Educação. Adoro esse programa aqui. A gente fala nesse programa sobre uma arma poderosíssima, acredito eu, a arma mais poderosa para a transformação do nosso país, que é justamente a educação. Uma vez por semana, a gente tem esse bate-papo, e você que está acompanhando pelo YouTube, pelo canal do Gigantes da Educação, o nosso programa sobe sempre às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e durante a semana a gente coloca alguns pequenos cortes, para você possa estar degustando um pouco ali do programa semanal, trazendo sempre autoridades, pessoas que têm trabalhado pela educação do nosso país, e tem feito bonito, e como diz o nosso querido amigo Edson Agatti, transformando este país uma vida de cada vez. Vamos que vamos, pessoal. Estamos com um convidado muito especial hoje aqui. Ele que é tutor na Hike Global College. A Hike Global College é o nosso patrocinador, é patrocinador dos Gigantes da Educação. É uma faculdade internacional. Você imagina só uma faculdade que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal, onde todas as aulas já são em inglês. Você que é pai, você que é mãe, ou você que é jovem, o jovem ele começa ali estudando 2 anos aqui no Brasil, depois ele vai concluir o seu curso lá nos Estados Unidos, algo completamente novo, eu diria até mesmo revolucionário. Em um mundo que cada dia está menor, nada melhor do que você traçar a tua jornada educacional com a Hike Global College. Vamos estar falando hoje sobre desafios ligados à área de educação superior internacional. É isso aí, senhoras e senhores, The Books on the Table. Quem está aqui com a gente, ele que é tutor lá na Hike Global College. Vamos dar as boas-vindas para Caio Alexandre de Mello. Seja muito bem-vindo, Caio. Você está bem? Tudo bom, e você? Prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá. Vamos embora, Caio. Eu queria pedir para que a gente pudesse começar com você se apresentando. Afinal de contas, quem que é o Caio lá da Hike? Então, meu nome é Caio Alexandre, sou professor tutor lá na Hike Global College. O que significa isso, professor tutor? O professor tutor é um professor que vai estar dentro de sala de aula, auxiliando os alunos, fazendo esse contato entre o professor, que vai estar online, porque é o seguinte, o professor está online de outro país ou de outro estado aqui no Brasil. Você tem professores que dão aula para os nossos alunos, aliás, para alunos de vocês aqui no Brasil, que não está no Brasil. Exatamente, porque nosso modelo é um híbrido, é uma mistura de EAD com presencial. Na verdade, o aluno ele está presencial, mas o professor está EAD. Então, temos professores, inclusive, esse semestre, que um é da África do Sul, nossa professora de English Composition, e o nosso professor de Computer Science e Technology fica na Austrália, ao vivo. Então, as aulas são 100% ao vivo e os professores estão em cada um nas suas respectivas casas dando a aula. E eu estou lá auxiliando essa interação. Caio, mas justamente da Austrália, porque a gente está falando de eu não sei exatamente a questão do 13 horas de diferença. 13 horas? Se não me engano, são 13, porque o professor Suraj, ele está em Melbourne. Caramba! Só uma questão pessoal aqui. Sim. Você não é brasileiro? Eu sou brasileiro. Mas você morou muito tempo fora do Brasil? Eu fiquei um tempo, mas pouco tempo. Cara, então você tá andando muito com meu amigo chamado Andrei, né não? Ah, Você tá com português meio com um pequeno sotaquezinho. Falei, ué, será que o Caio... Não, falei, Caio é brasileiro. Não, o nome é muito brasileiro, mas quando fala parece que saiu uma coisa um pouquinho misturada. Você morou onde, cara? olha, eu fiquei no norte da Flórida e no Tennessee. Tem Nashville. Então, Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei em torno de pouco tempo, 6 meses. Mas eu sou professor de inglês, então, Tá ok. então eu dou aula de inglês como segunda língua já há muitos anos. Então, eu sou professor de inglês, sou advogado e nesse momento eu sou Classroom Coordinator ou professor tutor lá na High Global College, porque o meu nome em inglês é Classroom Coordinator. Então, sou um coordenador de sala, um tutor. Só por curiosidade, esse nome Caio, ele tem em inglês? Na verdade, o meu nome ele vem do latim, né? Tá. Mas eu tenho um nome muito parecido à fonética dele em inglês, que é o Kyle, que é o KYLE. Então essa fonética tem um nome muito correspondente. Verdade, Então, Kyle. Caio, é verdade. E não tem É que seu Caio é mais bonito do que o meu. Repete aí, como é que é? Kyle.
Lembra de todo mundo, o Cris não, eu, a patroa e as crianças? Sim, Então aliás, tem o Michael Kyle. sim, pessoal, não fica chateado comigo não, mas eu prefiro esse do que Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, eu também, eu também. Pois é, o nome dele é Michael Kyle, então Kyle de... Aí quando a gente vai traduzir, Michael Kyle. Não, é esse o nome. Me conta aqui, agora eu fiquei bem curioso. Sim. Como é que aconteceu esse teu contato com a Raik? Em que momento que vocês se conheceram e resolveram dar as mãos? É o seguinte, eu trabalhei 6 anos dentro do direito empresarial, mas eu sempre trabalhei com inglês. Inglês Educação. educação. Inglês sempre foi a minha paixão. Eu sempre dei aula de inglês como segunda língua desde os meus 19 anos. Caramba, cara. Então, Você chegou a dar aula onde aqui em Brasília? já dei aula no CNA, Ok. Skill, cultura inglesa e atualmente sou tutor particular. Então, sou professor de inglês particular. É Então, diferente, só por uma curiosidade aqui, porque vale muito. A gente vai falar hoje sobre educação internacional sim, e a língua internacional continua sendo inglês, né? sim, Então, assim, essa parte de você estar desenvolvendo o teu inglês é muito importante. E é tão interessante isso que a gente vai conversar aqui hoje, que eu pedir para você preste muita atenção. O meu filho mais velho está com 17 anos, Caio. sim. É, e ele tá estudando, está fazendo já o cursinho pré-vestibular para odontologia. Sim. E a gente estava conversando esses dias, porque ele falou, pai, eu estava pensando em fazer faculdade fora de Brasília e tal. Eu falei, vamos conversar e vamos dar uma olhada nas melhores faculdades, então, aqui no Brasil, faculdades federais, né, ou estaduais. Sim. E depois vamos avaliar a possibilidade de você sair do Brasil, porque com quem eu tenho conversado, a oportunidade para brasileiros que estudam odontologia para trabalhar nos Estados Unidos tem sido muito bom. No passado, se a gente falar aí, talvez de uns 15 anos, há uns 15 anos ainda era Portugal, né? Portugal era espetacular para odontologistas. Parece que caiu um pouco e parece que agora o grande foco é os Estados Unidos. Ou seja, se eu conseguir ampliar a minha percepção de mundo a nível de construção da minha carreira, eu começo a enxergar o mundo um pouquinho menorzinho, né? É por aí, né, Caio? É E aí eu verdade. preciso falar inglês, né? Tem que falar inglês. Inclusive, se você for para Portugal, apesar que em Portugal falamos a mesma língua, né? Sim. Mas por Ainda conta. que quando você chega lá parece que não é. Você já Ainda que esteve lá ou parece que não? não é. Não, não estive lá, Eu mas. morei lá 4 anos. Meu Deus, você conseguiu entender tudo? Caio, eu tinha 14 anos quando cheguei lá. Aí estamos lá no hotel, eu e meus irmãos, fomos 3 dos filhos. Meu pai fez muitos filhos, fez 5. Mas só foram 3, os mais novos. A gente senta na frente da televisão, eu lembro daí que sentado, meus pais também, a gente no hotel, olhando para a televisão, e o cara falando e a gente olhando assim, passou uns 5 minutos, um olhou pro outro e falou assim, alguém entendeu alguma coisa? É Cara, difícil. você não entende nada. Entendi nada. Entendi nada. Mas, apesar de tudo isso, para você estar em Portugal, para você ir atrás de um diploma superior, independente se for só graduação ou pós-graduação, você precisa do inglês. Uhum. Porque as aulas lá, até onde eu sei, muitas das faculdades, algumas matérias são ministradas em inglês. Então, no final das contas, engana-se quem vai para Portugal achando que se não tiver inglês tá feliz. Não, você precisa do inglês também porque você se vira. Inclusive, eu tenho 3 alunas que estão agora em Portugal, alunas particulares de inglês, que elas me procuraram porque o trabalho delas, apesar de estar lá, uma está em Porto, outra está em... Eu não sei o nome das cidades direito de Lisboa, lá. não. Acho que é Porto, Lisboa e tem mais uma que eu não lembro. E elas precisam do inglês, Olha, porque olha, senão não olha, conseguem olha. trabalhar. Então, o inglês realmente é algo que vai te levar a lugares, Muito legal, você abre portas. muitas portas. Por, por isso, ok, então falando sobre educação internacional. A Hike já começa com essa proposta das aulas em inglês. É uma preparação para quando o estudante sair do país? Porque uma coisa é você estudar inglês, outra coisa é você vivenciá-lo, né? Sim. Que essa é uma proposta que vocês trazem que é um grande diferencial já de vocês, né? Exatamente. Você tem que falar inglês já, tá? A gente tem um padrão europeu. Mesmo entrando aqui no Brasil, já tem que estar falando Tem que inglês. estar falando inglês. Aqui as aulas não são em português. Você tem que ter, no mínimo, um inglês, vamos dizer assim, pré-intermediários, vamos dizer. Tem um padrão europeu de nomenclatura Sim. de nível. Então, você tem que ser pelo menos B2. Ok. Sendo B2, ou seja, aquele intermediário para pré-intermediário, você consegue acompanhar as aulas. Mas vai requerer muito do seu esforço. Porque as aulas são 100% em inglês. Por exemplo, esse semestre a gente teve uma matéria chamada English Composition. Então você vai aprender a escrever a escrita acadêmica. Como que você vai escrever se você não sabe escrever, ler ou se comunicar? Então você precisa falar inglês. Porque você vai fazer os 2 anos aqui,
e essas matérias vão ser transferidas, aproveitadas lá nos Estados Unidos. Então, essa é a sua base. E a sua base ela tem que estar bem solidificada. Então, tem que saber inglês. Cara, isso é tão ou seja, é muito estratégico, até quando vocês escolheram as matérias, porque eu fico imaginando o English Composition, ou seja, eu estou sendo preparado para ser um universitário americano, Sim, para exatamente. valer. Para valer. Então não tem brincadeira, você já está entrando, você precisa fazer. Você tem que saber inglês, seu entendimento tem que ser bom, a sua fala, porque a nossa metodologia é uma metodologia ativa, nós falamos muito, os alunos falam muito. Então você tem que expor suas ideias e você precisa, mesmo você tendo um inglês B2, você consegue. Você conseguindo colocar para fora tudo aquilo que você está querendo dizer, você vai evoluindo ao longo do semestre. Então, a gente teve um aluno agora que o inglês dela estava nesse nível e, assim, é notório o início dela na Hayek Ok. para agora a conclusão essa semana. Ah, bacana. Então, ela evoluiu bastante. Ah, porque vocês tiveram o fechamento do semestre. Tivemos o fechamento do semestre. Isso que eu queria te perguntar aqui agora. Você vem com uma vasta experiência, hoje você está no particular, dando aula particular de inglês, mas você vem de uma vasta experiência em cursinhos de inglês. Sim. Você falou CNA, cultura inglesa e por aí vai. Eu queria que você trouxesse essa percepção da evolução do inglês, porque, assim, é o famoso, tem esse ditado aqui no Brasil, né? Matar dois coelhos com uma cajadada só. Exatamente. Existe, então, uma aceleração na melhoria da fala, da compreensão e da escrita em inglês por estar ali mergulhado. As aulas são segunda a sexta-feira? Segunda a sexta-feira. Sim, obviamente. Assim, vamos lá. Quando eu comecei o meu cursinho de inglês há quase 30 anos atrás, quando eu entrei para aprender... As idades estão chegando à tona. Estão chegando à tona, ô Jesus. O modelo é um modelo assim, a gente tinha um modelo comunicativo, contudo a gente tinha um livrinho, a gente ia para as aulas 2 vezes na semana, a gente só tinha esse contato. Gente, Eu lembro dessa época. não tinha YouTube, viu? Não tinha YouTube. É verdade, nada de cursos online. Não tinha curso online, não tinha Não, YouTube, e outra não tinha coisa, né? nada. Você não tinha hoje a gente tem esses canais fechados, tipo Netflix, Não tinha nada disso. Prime Video. Ou seja, você não tinha como assistir em inglês. Mal é mal tinha um DVD que a gente ia lá alugar. Você assistia tudo em português. Teu ouvido é esquisito você ouvir inglês. Exatamente, exatamente. Então, as oportunidades que eu tinha, eu ia atrás. Por exemplo, premiações, o Oscar, ou o Grammy, ou algo do tipo, ou Golden Globes. Então, eu ia atrás, porque era ao vivo, então eu conseguia tentar colocar meu inglês, gastar um pouquinho no meu inglês, né? Então, é diferente de hoje. Então, o aluno hoje, não só o aluno, mas as pessoas, elas estão muito mais expostas. Os jovens de hoje, o seu filho, por exemplo, apesar, eu não sei se ele fala inglês ou não, mas ele sabe muito mais inglês do que tipo, eu e você na mesma idade. Ok. Tá entendendo? Por quê? Porque você tem videogame, você tem streaming, você tem o Twitch. Gente, eu não jogo nem nada não, mas eu sei que tem uns caras que fazem o streaming lá e falam ao vivo e eles acabam pegando isso. Existe todo um estímulo assim, né? Todo um estímulo. Então, quando você entra hoje no curso hoje de inglês, é totalmente diferente há 15, 20 anos atrás. Então, hoje essa geração está muito mais propensa a aprender o idioma do que eu, por exemplo, há tantos anos atrás. Você tá com quantos anos, Caio? Tô com 39. Cara, tu é novo pra caramba, tem muita coisa para poder caminhar ainda aí. Vamos lá, o inglês ele é fundamental para uma educação internacional, né? Porque eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como se preparar para uma educação internacional e depois a gente falasse um pouco sobre os benefícios e as vantagens, né? E quando eu estou falando de vantagem, eu estou falando de vantagem competitiva no mercado, pessoal. Além do inglês, o que você acredita que seja importante a pessoa estar se preparando para quem quer mergulhar numa jornada de educação internacional? Teria algum outro fator? Olha, você tem que ter disposição e muita força de vontade, porque quando a gente fala de inglês, a gente não está falando só a capacidade de falar e de se comunicar. Porque assim, você falar por falar é uma coisa. Outra coisa é você conseguir se projetar de uma maneira qual você consiga se apresentar para o outro e vender a sua imagem. Não é só ter um LinkedIn, você coloca lá tudo em inglês no LinkedIn, tem a opção português e inglês, e você não consegue compartilhar daquilo. Você tem que saber e viver que aquilo ele é suficiente para você passar o que você está querendo. Então, se eu estou querendo falar que eu tenho aquela expertise, aquele entendimento naquela determinada área, não é só eu saber falar inglês. O que eu posso saber, o que eu posso fazer para eu poder me projetar nesse momento. Então, a educação, no caso internacional, ela vem trazendo
essa possibilidade do aluno ser multifacetado. Uhum. Então, Vocês têm alunos estrangeiros na sala? temos aluno estrangeiro. Ah, ou seja, esse contato com. Então é mais enriquecedor ainda. Ou seja, eu tenho aqui no Brasil um contato com outras culturas. Exatamente. Você já sai daqui. Qual é o teu percentual de estrangeiros lá, você sabe? No momento, nossa sala está com 6 alunos Uhum. e um aluno é do Zimbábue, o Alistair. E a língua dele é o inglês. Então, ele só pode se comunicar com os Um demais sexto é colegas em inglês. inglês. Exatamente, um sexto. Como é que é isso? Os alunos dentro da sala de aula falam inglês. No intervalo, você já acompanhou como é que o português vem à tona ou eles O mantêm o inglês? português às vezes vem à tona. Por exemplo, quando o Alistair está junto com o pessoal, sempre é em inglês, mantém aquele respeita. respeito. Exatamente, porque para ele estar junto ali, às vezes o Alistair fala, não, pode falar em português que eu quero aprender um pouquinho. E aí ele vai lá e fala um pouco. O pessoal fala português, ele está conseguindo já pegar algumas palavras, ele já chega dando um bom dia, né? Mas quando eles estão sozinhos, geralmente eles ficam, na verdade, flutuando entre o português e o inglês. É muito engraçado isso. Aham. Bacana. Me conta aqui, cara. Você é de Brasília? Sou de Brasília. Você estudou onde aqui quando você na tua adolescência e infância? Eu estudei em escola pública aqui no Brasil, em Brasília. Você lembra qual que é? Você pode dizer pra gente? Sim, eu estudei no Centro de Ensino Médio 3 de Ceilândia. Você morava na Ceilândia? Na Ceilândia, até os 22 anos. Até os 22 anos. Centro de Ensino Médio 3. Isso. Um abraço pra galera da Ceilondres. Quase internacional. Exatamente. Ceilândia, um carinho muito especial. Quando você volta os teus olhos para trás Uhum. e vê onde as oportunidades que você teve, onde você estudou e tudo mais, e você olha, por exemplo, para a Hike e para a oportunidade, porque você saiu do país, imagina que foi para estudar, para aperfeiçoar teu inglês ou não? Na verdade, foi um intercâmbio por conta da igreja. Então, que bacana. não foi uma coisa direcionada, vou aperfeiçoar. Não, simplesmente surgiu a oportunidade, fiz amizade com esses americanos, que era da igreja na época, e eu fui, eles convidaram, vem pra cá, fica aqui na nossa casa. Então eu fiquei algumas semanas na casa de um, e eles foram amigos entre eles, aí depois fui pra casa do outro. Todos na época eu tinha idade de ser meus pais, então foi assim, bem acolhedor, foi bem legal. Que legal. Mas vamos lá, queria que Sim. você pudesse falar um pouquinho o que você enxerga de vantagens. E aí eu volto a dizer, vantagens competitivas mesmo, Uhum. né? E também uma percepção de mundo. O que você... fala um pouquinho a respeito de educação internacional. Você falou de igreja, que igreja que é, cara? Só por curiosidade. É a Assembleia de Deus. Que interessante Assembleia isso. de Deus. Que bacana. Muito bom. Olha, vamos lá, vamos falar um pouquinho, vou falar um pouco de mim. O inglês abriu muitas portas para mim, inclusive dentro do direito. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista num escritório de advocacia razoavelmente grande, eu cheguei lá, meu currículo era todo em inglês, eu tinha muita experiência em inglês, como professor, como várias outras coisas, e simplesmente Você está falando que o teu histórico profissional. meu histórico profissional. Tá, era como professor de inglês. Professor de inglês, então meu histórico sempre foi desse. Tá. E aí quando eu cheguei lá, depois que eu formei, porque eu quis mudar um pouco de ar, eu quis ver o que eu tenho além do inglês, né? Eu vou um pouco além. Então eu fui fazer algo que sempre me chamou a atenção, que é o direito. Tá, que é bacana, eu também sou graduado em Direito, apesar de não exercê-lo. Pois é, né, atualmente eu não estou exercendo, né? Mas a gente nunca esquece e sempre é útil para nossa vida, né? Para Sim. sempre. E quando eu cheguei lá, simplesmente o sócio viu, que foi me entrevistar, olhou que estava tudo em inglês, e em vez de ele me falar olá, bom dia, ele já começou hello, how are you? Não, peraí, então eu entendi errado, eu fiquei em dúvida. O teu currículo, você tem um histórico profissional como professor de inglês, a minha jornada é no inglês, Exatamente. na educação. Exatamente. Mas o teu currículo, você fez ele em escrita inglesa, na língua inglesa? Não, foi todo em português, mas tá, ok. minhas experiências lá tava tudo, Tá. né, que era professor e outras coisas. Tá, E ele simplesmente, ele quis me testar e a minha entrevista foi em inglês, fiquei sem A tua entender. entrevista toda foi em inglês, cara? E o cargo não era para uma vaga em inglês. Eu não usei o inglês nos 6 anos que eu fiquei lá dentro do escritório. E simplesmente, se não fosse o inglês, eu não teria ficado com a vaga. É simplesmente isso. Foi o que te diferenciou. Foi o que diferenciou, porque o meu diferencial foi o idioma, não foi simplesmente só mais uma pós-graduação ou só mais um curso. Cara, Então, aquele de se projetar e falar e saber quem você é no idioma é diferente. Ok, só isso a gente está falando de educação internacional, pessoal, porque o estudo de uma outra língua já traz isso, né? Quantas escolas hoje no Brasil que são bilíngues e são chamadas de internacionais também, algumas. Sim. É interessante isso, porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente e fala,
Ah, mas, poxa, o cara te contratou por conta disso? Devia ter contratado porque você era o melhor no direito. As pessoas não sabem. E aí vai uma notícia para você. Brasil é o país, quando a gente fala percentualmente, tá? Ou quando você fala comparando com a quantidade da população, Brasil é o país que tem o maior número de advogados no mundo. É verdade. Como é que eu me diferencio no mercado? Se a gente for falar de medicina, aí alguém vai falar, mas é direito. Medicina, nós somos o segundo país. Nós somos o segundo país em médicos no mundo. Parece um absurdo, não pode ser. Essa é a realidade. É porque nós temos o que? Os médicos concentrados nas grandes capitais. Mas nós somos o segundo, em breve nós vamos ser o primeiro. Muito em breve. Isso são dados do IBGE. Então, na hora que eu preciso me diferenciar, estamos falando aqui do direito, Sim. você já se diferenciou porque você tinha uma pitada ali de internacionalismo, que era o quê? Era o inglês e o inglês muito fluente. Exatamente. E assim, para você estar preparado para essa educação internacional, primeiro, o inglês ele é essencial. Segundo, saber o que você quer fazer. Porque saber o que você quer fazer vai direcionar a sua vida, né? Ah, Assim, seu inglês. Porque eu não estou vivendo aquilo ali. Então, ok. a sua vivência, ela tem que estar imersa. Você tem que estar imerso sempre. Tá, por exemplo, vou estudar Vivendo. medicina, né? Isso. E aí eu vou pegar alguns termos que são usados na medicina, não é do dia a dia, então é complexo, de repente eu não vou conhecer. Ou o próprio direito, Exatamente. tem Exatamente. todo o famoso juridiquês. Exatamente. Só que tem em inglês também, né? Exatamente. Juridic Então, case. é tipo isso. The law, não sei como é que fala. Gente, eu Law vou te falar. speech, não sei. Law speech, law, vocabulary. Eu não sei também. Tá vendo? Porque, igual eu te falei, eu não utilizei muito, mas aquilo você precisa viver. Então, para você começar a se preparar, você tem que começar a viver aquilo ali. Você falou do vocabulário de hospital de medicina. O vocabulário que eu tenho foi assistindo série. Por exemplo, sei lá, Grey's Anatomy, House, Ok. entendeu? Então a gente vai aprendendo e qualquer coisa agrega conhecimento. Entendeu? Muito legal, muito legal. Ó, quem busca lá a Hike, quando vai para os Estados Unidos, como é que funciona? Tem as faculdades já pré-definidas? Nós temos parceiros, né? Então o que acontece? O aluno chega, ele precisa falar inglês, ele se matricula, ele faz a prova, o admissions, né? Que é o nosso vestibular. E ele está no apto, ele vai começar a estudar conosco. Ele vai ficar 2 anos conosco e nesses 2 anos ele vai estudar as matérias básicas para que ele possa transferir para uma das nossas parceiras. Se você não quiser ir para as nossas parceiras, tranquilo. Vocês têm quantos parceiros da Nós temos atualmente, se eu não me engano, 9 ou 10 parceiras. Então, muitas opções. exatamente. Por exemplo, se você é da área de informática ou da área de computação e você quer uma coisa bem robusta, uma das nossas faculdades fica no estado de Nova York, então você vai estar ali em um lugar bem estratégico, que é Alfred State, então você pode escolher, as turmas são super reduzidas lá, então você vai ter a prática ali em cima, os professores vão saber o seu nome, o porteiro vai saber seu nome, tipo 15 alunos, 16 é o máximo dessa faculdade, por exemplo, que eu me lembro agora. Então, 16 alunos por turma, hora a oportunidade que você não tem de você colocar o seu conhecimento para fora. Então, Gente, não é no interior, tá falando de Nova York. Nova York. Estado de Nova 16 York. alunos por turma. Por turma. Então, assim, é um Caramba. exemplo que você vai ter um acesso a uma educação muito rebuscada e muito direcionada. Então, os cursos lá são cursos voltados para essa área de informática, de tecnologia, né, de exatas. Então, vai te dar uma expertise muito maior e vai te preparar para o mercado de trabalho. E o interessante é que esses cursos eles chamam de STEM. Então, se você for nesse curso e fizer nessa faculdade, por exemplo, você pode, diferente do Brasil, assim que você termina a sua faculdade, você ainda pode ficar 2 a 3 anos estagiando. Então, você pode trabalhar dentro de um estágio na sua área. Olha que Então, você vai para os Estados interessante. Unidos, você não vai terminar e voltar, você pode continuar lá nessa faculdade e você pode estagiar por 3 anos. A faculdade te permite esse visto. Olha que interessante. Então, isso daí. é bem legal. Então, essa preparação, essa ideia de você pensar e projetar é bem bacana, né? Você tá falando aqui sobre a questão de tecnologia, né? Então, quando a gente fala de estudar fora do Brasil, tecnologia eu acho que fica muito evidente para todo mundo que vale a pena. Não só os Estados Unidos, até alguns outros países na Europa, talvez até no Oriente, valesse a pena, né? Alguns países estão mais desenvolvidos. Eu estava vendo que, por exemplo, a UNB vai lançar agora o curso de inteligência artificial, Legal. né? Que é bacana.
Só que na China já tem inteligência artificial na escola. Uhum. Então, pessoal, estamos muito atrás, né? A gente fica feliz porque estão colocando na faculdade, mas os caras já estão tendo na escola. Então já tá. Olha como é que a briga tá a nível internacional. É, na tua percepção, tem curso que cabe estudar fora, tem curso que não cabe, ou qualquer curso poderia ser feito fora do Brasil, pode ser interessante? Olha, eu acredito que qualquer curso possa ser feito lá fora. Então, o Porque. pessoal vai perguntar logo o teu aí. Não, ó, O direito, porque por conta das leis. por exemplo, direito. Direito, tá. Você tem que pensar o seguinte, no direito. No direito, se você quer ser advogado no Brasil, você tem que fazer o curso no Brasil. Ok. Tranquilo? Porque nós temos um ramo do direito. Então, cada país tem as suas regras, a sua forma de composição, as suas leis, e você precisa saber aquelas regras. Então, se você for para os Estados Unidos, o caminho é diferente. Ele é um pouquinho mais longo, inclusive. Então, no meu caso, para não ter que fazer outra faculdade, ir para o direito de novo, fazer aquele curso e aquela coisa toda, e, gente, nem quero, né? A idade não deixa, não. Eu não quero, não. Você, no meu caso, tem outros caminhos. Porque que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem a OAB. O OAB, Certo. você faz a OAB nacional e você é habilitado, você é advogado. Beleza? Você tem a sua carteira da OAB, você é advogado. Nos Estados Unidos, é por estado. Então, você tem que pensar muito direitinho. Tem como fazer lá fora? Tem como. Mas você vai ser direcionado para um estado, você vai para um local, Sim. entendeu? Então, Porque diferente do Brasil, tem. a OAB não é lá deles, não é nacional. Então, a gente tem a nacional e tem local. Só que a questão lá que não tem. Além da questão da OAB, diferente, é porque lá você tem legislações estaduais que são muito distintas, né? Exatamente. Então, só para quem não sabe, a gente pode até só para esclarecer o pessoal, parte da nossa legislação aqui, ela só pode ser alterada pelo Congresso Nacional, né? Então, por exemplo, direito penal. Os estados, eles não têm competência para poder alterar o direito penal, por exemplo, Exatamente. né? E várias outras áreas do direito. Então, é comum, isso todo mundo sabe. Tem alguns estados lá nos Estados Unidos que tem pena de morte. Outros estados não têm, isso é direito penal. No Brasil, ou é no país todo, ou é em lugar nenhum. Exatamente. Então, por conta disso, se você for, por exemplo, se eu for ser advogado na Flórida, automaticamente você não é advogado na Califórnia. Então, nesse sentido, fica mais restrito. Tá. Mas é claro que você não fica com as mãos atadas, então tem que saber qual é o seu direcionamento. Mas ser médico, ser psicólogo, você ser qualquer outra área vai te requerer um pouco mais de estudo, diferente do Brasil. Mas isso vai te abrir inúmeras áreas. E o legal que eu vejo do estudar nos Estados Unidos e o mercado de trabalho lá, inclusive, você pode tem muitas áreas que a gente não tem aqui ainda, que a gente na verdade está importando, né, algumas coisas. Então, Tipo o quê, Caio? Dá uma ó, dica pra gente. por exemplo, tem uma área muito específica, me perdoa se eu estiver errado, tá, gente? Mas, por exemplo, a criminologia. A criminologia aqui no Brasil agora está sendo tratada como uma ciência à parte e algumas faculdades estão oferecendo curso de criminologia, curso superior, um tecnólogo em criminologia. Nos Estados Unidos já é uma Ok. ciência totalmente à parte. Então, você pode fazer criminal justice, criminology, e tem uma área que eu gosto muito, que é a vitimologia. Ela entra dentro da criminologia e um pouco ali dos direitos humanos, né? Que é sobre os direitos da vítima. Então, esse estudo lá fora tá mais denso. Uhum. No Brasil ainda tá um pouco superficial, entendeu? No sentido de não tá muito divulgado, a gente não tem esse olhar em cima dessa área específica. Tá. Entendeu? Outra Aham. coisa, por exemplo, paralegal. Paralegal nos Estados Unidos é uma ciência só e você pode estudar para ser paralegal. Aqui no Brasil, se você é bacharel em direito, você pode ser paralegal. Nos Estados Unidos, não. Você pode, inclusive, estar em outra área e ser paralegal também. Entende? Então, o paralegal é aquele que vai fazer as peças, vai fazer aquela parte mais burocrática do advogado, igual aquele seriado Suits. Então, tem aquele carinha lá que não é advogado, ele Ok. é paralegal, então ele Tá. sabe A muito. menina que casou lá com o príncipe da Exatamente. Inglaterra. Se eu não me engano, Ex-príncipe. exatamente, ex-príncipe. Ela era paralegal, então, na série. Então, lá já tá.
direcionado muito isso. Então, tem muito mais vertentes dentro das áreas, não só direito. Ou seja, dentro do direito vai se ramificando outros cursos. Dentro da medicina, aí se ramifica outros cursos. Então, e assim vai. Então, eu acho que vale a pena você fazer um esforço. Vale a pena você vir para a Hayek. Cara, essa questão da saída do brasileiro para estudar fora, quando a gente fala de medicina, e odontologia também um pouco, é gigantesca, Sim. né? A gente tem, ó, pessoal, se vocês fizeram uma pesquisa, ó, Paraguai, Colômbia, Bolívia, Cuba, Argentina, principalmente os países aqui da América do Sul, a quantidade de brasileiros que saem para estudar é assim, é absurda. Tem faculdades no Paraguai que, se brincar, tem mais brasileiro do que paraguaio. É um volume muito grande. Acho que Rússia também. Rússia, bicho, olha para isso. E aí eu fiquei curioso, porque vocês estão. É claro que tem gente que sai para estudar tecnologia, tem gente que sai para estudar business, mas eu fiquei curioso em relação aos alunos de vocês. Você sabe o que eles querem fazer lá nos Estados Unidos? Que curso que eles estão de olho? Olha, é muito engraçado isso, porque eles não querem fazer necessariamente business nem Tecnologia. tecnologia. Ah, Então, tá, dentro de business a gente tá, pode ter o marketing, né? deixa eu só abrir um parênteses agora que Sim. você me deixou curiosidade. O, o jovem, quando entra na tua faculdade lá na Hayek hoje, ele não precisa estar definido qual que é o rumo que ele vai traçar lá nos Estados Unidos? Não, não precisa. Não precisa, porque você vai fazer os 2 anos aqui, os 2 anos base, e quando você estiver terminando esses 2 anos, você escolhe qual curso que você quer fazer numa das nossas universidades parceiras. Então, assim, se eu não tive na minha época isso, mas quem sabe a minha decisão de um nível superior seria diferente. Por quê? Porque você tem 2 anos ali para você amadurecer, você vai amadurecendo, você vai vendo. A gente tem a oportunidade de ter contato com outras culturas, inclusive. A gente tem os COILs, que são os intercâmbios interculturais internacionais com as outras universidades. Então, os nossos alunos têm contato com outras pessoas. Então, eles vão amadurecer essa ideia durante esses 2 anos no que eles vão fazer. Então, uma das alunas queria fazer fotografia. Hoje ela já pensa, será que eu vou fazer fotografia mesmo? Ou será que eu vou para a área de business? Ou eu vou para fazer uma outra coisa? Tem uma das nossas alunas, a Ana Maciel, que ela quer ser professora. Só que ela tem muita competência para outras coisas. Então ela está pensando se ela não vai mudar. Cara, olha que Então, interessante. e a Uma quer gente ser professora, a outra quer ser fotógrafa e tá lá com vocês. Tá. E a gente oferece um mentoring, né? Inclusive eu ajudo os alunos. É o seguinte: a gente vai entender, a gente vai ter a gente faz uma reflexão, né? Nossa própria para entender o que eu gosto, quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, o que eu posso melhorar. E dentro daquilo ali a gente consegue mapear as qualidades que podem ser trazidas à tona, colocar um highlight, né, colocar em voga e a gente começar a trabalhar nesse caminho. Então a gente faz uma mentoria com esses alunos também. Então, eles já vêm para a Hayek, a gente faz uma mentoria, eles começam a entender qual curso é melhor, a gente vai observar quais são as faculdades que tem e quais cursos que tem, e quando chegar nesses 2 anos, ele já vai saber, não, eu vou para essa faculdade, é certa. Então, eles vão saber de tudo, não só as questões práticas da vida, como alimentação, como que eu vou fazer para ir, a gente vai ajudar nesse sentido dessa informação, mas também qual curso eu vou escolher, qual é o caminho que eu posso trilhar, se vai valer a pena, se eu vou poder estender meu visto, se eu não vou, se eu vou voltar, se eu não vou, tudo isso. Você tem lá, são jovens adultos, eles são recém-saídos da escola ou acaba que um público um pouco mais maduro que está procurando vocês? Não, é o mais jovem. Nosso aluno mais jovem tem 17 anos Ah, e o caramba! nosso aluno mais velho tem 22 anos. Então, eles também partiam ali a idade deles e isso faz com que, às vezes, talvez eu sei o que eu quero, talvez eu não sei. Talvez o meu pai quer algo para mim, mas não é o que eu quero. Entendeu? Então, o legal desses 2 anos que vai dar como posso dizer, um tempo para o aluno amadurecer a ideia junto com os pais, ou se a decisão dele vai ser só dele mesmo, entendeu? Porque nesse ponto é os pais que vão ser os patrocinadores, né? Aham. Então, o que vai acontecer? Então, esses 2 anos é crucial e essencial para a decisão A final. gente está falando, parece esquisito para algumas pessoas, mas quando
um jovem vai para a faculdade nos Estados Unidos, esses 2 anos de base, ele já existe no formato de educação americano, né? Já existe. Então, nós somos um college, nós somos uma faculdade. Então, esse college nos Estados Unidos, ele permite o seguinte: você começa a sua educação no college, no community college, por exemplo, Ok. e você não sabe o que você vai fazer ainda, ou você tem uma vaga noção da área, então você entra naquele college específico. E depois, você pode pegar os seus créditos e ir para uma universidade para você ter seu bacharel. Então, nossos alunos farão esses 2 anos conosco e eles irão para uma universidade, vão aproveitar todas essas matérias, porque nós temos um acordo com essas universidades parceiras, Uhum. e eles vão ter o seu diploma de bacharel. Então, Muito eles vão ter o interessante. bacharelado. E o bacharel nos Estados Unidos, ou no exterior de forma geral, é muito bem visto. Então, Uhum. você vai ter um diploma forte aí. Ou para continuar lá ou para voltar, né? Então você decide. Me conta uma coisa que muita gente fala sobre a necessidade ou não de diploma universitário nos dias atuais, né? E a gente está falando aqui não só de um diploma, mas de um diploma conquistado em uma faculdade internacional, né? Qual que é a tua percepção de mercado quando se fala sobre curso superior, de futuro e a necessidade ou não, cara? Olha, no caso nós da Hayek, você com um diploma aqui no Brasil de uma faculdade internacional é a diferencial. Porque, tá, vamos colocar na área de business, né, na área de negócios. Você tem um diploma na área de negócios e você tem uma faculdade internacional. Quando você for entrar numa multinacional, por exemplo, eles vão olhar para você, caramba, ele pode ter uma conversa muito mais fácil, ou um network, ou uma comunicação com o meu cliente lá fora muito mais rápida e muito Uhum. mais assertiva. Por quê? Porque nosso curso tem uma base muito forte do business aqui no Brasil ainda, antes de você ir para os Estados Unidos. Então, você vai saber já desde o começo a se comunicar, a fazer networking, a conversar com as pessoas, a vender o seu peixe, vamos dizer assim. Aham. E isso é o diferencial, por quê? Porque a educação internacional sem uma metodologia ativa, vai ser simplesmente uma aula em sala de aula normal. Você só está lá escutando o professor falar, 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 e você, yes sir, no sir. Já uma faculdade como a nossa, onde você tem a internacionalização e você tem essa metodologia ativa, faz com que o aluno ele saia da zona de conforto dele desde o primeiro dia. Ele tem que dar um feedback desde da primeira aula. Então, eu lembro dos nossos alunos, desde o primeiro dia, assim, com medo de falar, porque eu não entendo o assunto, e os nossos professores, não, eu quero saber qual a sua percepção. Nós vamos moldar ela a partir daqui e vamos trocar uma ideia. Então, hoje, os nossos alunos, quando começaram para agora, eles conseguem já se projetar muito mais. E uma das nossas matérias, que é com o nosso professor o Edson Agatti, Ah, o Exo é um dos é um dos professores. professores. Qual a matéria E que ele ele deu dá isso? Guided Aspiration Quest. Guided Aspiration Class. Quest. Quest? Quest. Ou seja, você é uma orientação profissional. É, tô sendo muito assim, abrindo aqui uma tradução livre. Ele ajuda o aluno a se posicionar, a entender o mercado, fazer networking e como ele vai se posicionar no mercado de trabalho. Então, é uma matéria muito direcionada. Então, nosso aluno, desde o primeiro semestre, por exemplo, uma das atividades que o Edson trouxe para eles foi: vamos tirar uma foto profissional e vamos abrir nosso LinkedIn. Ah, bacana. Opa! Onde tem isso? A gente não tem uma faculdade hoje, vamos fazer um LinkedIn, como que você vai se projetar? Não, o que eu já vi foi tipo assim, um professor na sala de aula falou, pessoal, é importante vocês terem o LinkedIn. Exatamente. Agora, colocar isso como tarefa do dia a dia ali, talvez até tirar dúvidas sobre a aplicação disso, é totalmente diferente. Não, então ele Quer dizer, a vai. aplicabilidade daquilo que é a teoria da faculdade. Que bacana. Exatamente. Então, em uma das atividades que eu lembro que os alunos comentaram comigo, além deles fazer o LinkedIn, eles têm que fazer o reach out. Ele vai ter que entrar em contato com alguém para fazer conexão. Como que você vai conexão? Como que eu vou fazer conexão com alguém? Não é só clicar no botão, fiz conexão lá no LinkedIn, vou pedir para aceitar. Não, você vai se apresentar, você vai conversar. Então, eles estão, de fato, sendo preparados para esse mercado de trabalho. Então, Que esse bacana, bicho. profissional que está estudando conosco, que vai virar um profissional no futuro, esse aluno, vai ser o diferencial lá no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele já sabe como
agir de uma forma mais rápida, um pensamento mais crítico e muito mais desenvolto, né? Ele vai ter mais maleabilidade. Que legal, cara, é tão interessante, porque assim, a gente tem aqui o Gigante da Educação, quem estiver acompanhando, e se você for acompanhar toda semana, a gente vai trazer aqui muitos diretores de escola, coordenadores, professores que são destaques, e vocês vão ver esses professores e coordenadores numa batalha constante ali de transformar a educação teórica em algo mais prático. Aliás, existe essa crítica a nível mundial da falta de praticidade daquilo que a faculdade oferece há anos. Eu estou lendo o livro que o título é Mais Esperto do que o Diabo, do, do gigante lá, esqueci o nome dele, que tem as 15 leis para o triunfo. Só que ele bate um papo com o Andrew Carnegie, eu acho que, se eu não me engano, ele está falando de 1940, mais ou menos, 1940, que foi antes da primeira depressão, ou 1920. E Andrew Carnegie, conversando com ele, falando que foi o milionário do aço, falando da falta de praticidade já das universidades. 1920, 25 mais ou menos. E hoje a gente ainda tem esse desafio. Mas a gente tá vendo, pegando só uma pitada aqui, hein, pessoal? Só essa pitadinha nessa turma do Exxon, a gente já viu um diferencial. Exatamente. Ou seja, numa tarefa, esse garoto, essa menina já está se diferenciando no mercado, já está sendo visto. Exatamente. E isso faz com que a gente já consiga moldar essa geração nova, porque assim, muito se reclama da geração nova hoje. Sim. Contudo, como que você vai trazer, como que você vai esperar algo de alguém se você não ensina? Então, acho que você tem que ensinar, você tem que pegar na mão, você tem que conversar e você tem que mostrar. Eu acho que isso é todo um diferencial. Então, isso faz com que a nossa faculdade ela se destaque pelo fato de nós vamos te ensinar a pensar por si. Por quê? Porque você vai trazer o que você já sabe e se você não sabe, você vai agregar. Então, você vai pegar esse conhecimento, vai aprender e vamos colocar em prática aqui. Então, em todas as matérias, né? Então, Cara, então, a gente está quase fechando aqui, aí você tocou num assunto interessante, porque uma coisa é falar assim, tá, você vai ter uma faculdade internacional, que você vai ter aulas em inglês, que já é espetacular, que você depois vai concluir o teu curso nos Estados Unidos, é lindíssimo isso assim, talvez amanhã até vocês tenham em outros países também, né? e sim. Agora, você está falando de uma metodologia de ensino que é diferente. Uhum. Ou seja, não é só o inglês que é o diferencial. Ou seja, a aplicação do ensino em si, mesmo que fosse em português, ele já seria diferente, e o exemplo é essa questão da matéria lá do Exxon. Exatamente. Isso acontece em todas as matérias? Tem essa diferenciação mesmo? Em todas as matérias. Por exemplo, nossa matéria de English Literature and Culture. Então, eles vão ver literatura e cultura. Então, a professora traz a questão do autor, fala do background ali do autor, e os alunos têm que pegar aquele autor, ou uma história específica, ou um livro específico, eles vão ter que trabalhar aquela história ali dentro da sala de aula. Por exemplo, uma das atividades foi pegar um livro específico de um autor, não consigo me recordar agora rápido para vocês, mas eles tiveram que fazer um post no Instagram sobre por exemplo, o do Sancho Pancha, né? Que ele falaria hoje, o Don Quixote, o que ele falaria hoje nessa ideia que ele tinha de desconectar do mundo, aquela crítica toda, e colocar no dia de hoje. Então, os alunos tiveram que pensar, trazer, mastigar aquela informação e usar a inteligência artificial inclusive. Então, o professor chega e fala, olha, vamos usar IA, mas vamos usar IA de uma maneira ética, uma maneira legal, e vamos transformar. Nós não vamos criar do nada. Vocês vão trazer a ideia de vocês e vocês vão transformar aquilo ali junto com a IA, com o seu pensamento e aquela informação ali na matéria de cultura, né, e literatura. Então, fizeram painéis muito legais, posts muito bacana, e inclusive fazer reels. Então, a professora os alunos tiveram que fazer reels, tiveram que fazer post no Instagram, post no Twitter, fazer podcasts. Eles fizeram um modelo de podcasts e eles sendo o personagem do livro, então eles tiveram que se virar. Legal, cara. Não tiveram que se virar, então tiveram que realmente entender aquilo ali vivendo. Não era só, vou ler hoje o que é isso e aí tá bom. Não, eles tiveram que viver aquela experiência e colocar em prática de uma maneira muito divertida. Que legal. Caio, ok. Como é que era? Kyle. Kyle. Kyle.
Estamos acabando aqui, meu irmão. Legal. Muito legal esse bate-papo, muito importante, muito elucidador. Só para fechar aqui, esse curso de vocês que acontece aqui em Brasília, pode ser feito à distância? Não pode, é presencial. O aluno, o único que está à distância é o professor. É o único que está à distância é o professor. Inclusive, vamos ter professor, se eu não me engano, não sei se é da Ucrânia, esqueci agora o nome do país, a professora Mônica. Ela vai estar em outro país agora, então vai ser ao vivo, ela vai estar lá no país dela e nós vamos estar aqui ao vivo, ao vivaço e presencial, Isso para o próximo semestre. para o próximo semestre. Teremos professores de vários locais, Estados Unidos e etc. Você, no caso, você está em todas as aulas? Eu estou em todas as aulas que os professores estão online. Na aula do tá, Edson, ok. por exemplo, ele está presencial, Ok. né? Então, eu não estou com ele dentro de sala de aula. Mas nas demais aulas, eu estou lá junto com os alunos. Então, e o aluno, uma coisa só para concluir, uma coisa interessante, você falou do inglês, e esse meu background de inglês, ele vem à tona quando o aluno está se expressando e eles querem saber de uma coisa, eu fico atrás deles, né? Na minha mesa lá, eles falam, Caio, o que é isso? Aí eu sei o vocabulário e acabo falando para eles e acabo ajudando. Então é bem bacana, assim. Apesar da diferença de idade, essa interação com os alunos dentro de sala de aula é bem enriquecedora. Que legal, que legal. Caio, quem quiser te conhecer, cara, bater um papo contigo, ou quem quiser falar lá também lá na RAIC, entender um pouco mais sobre essa questão de faculdade e ensino internacional, como é que faz? Quais são os caminhos? Olha, quiser falar sobre... falar com a gente, vamos entrar aqui. Deixa eu dar um númerozinho certinho do... Deixa eu dar uma, como é que fala? É a cola? Minha colinha aqui. É Hike College. Então, você entra lá, fala conosco, Hike College. Nós estamos com um processo seletivo aberto. Inclusive, estamos aceitando o ProUni. Então, isso é bem interessante. Poucas pessoas sabem disso, mas nossa faculdade ela abre para várias possibilidades, né? E aí? O ProUni seria o quê? O ProUni é quando você tem a questão, você tem os pré-requisitos para uma bolsa do governo. Então, o governo ele vai se subsidiar para estudar na nossa faculdade. Olha, Então, nós temos 2 alunas com bolsa de 100% do ProUni estudando conosco. Já tem. Já temos. Então, isso é bem bacana. Você consegue estender essa bolsa para o estudo lá nos Estados Unidos? Não, é só aqui no Brasil. Tá, você encontra no esses Brasil. 2 primeiros anos, ou seja, está sendo bancado pelo Estado. Olha que bacana. Bacana. Que bacana. Então, ó, acabaram-se as barreiras, hein, pessoal? Só repete. Carol, vou até pedir para você colocar mais uma vez. Quem quiser ver lá as redes sociais, como é que faz, o Caio? É Hike College. Ok, tá Hike bem na College. tela aí, pessoal. Tá facinho para você pegar, entrar lá e mergulhar. Vale a pena E demais. é isso. Quem quiser te trocar uma ideia, quiser vir pessoalmente, quiser conhecer a nossa faculdade, é só vir e me procura lá que eu vou ter o prazer de apresentar para vocês. Pegou, pessoal? Aqui em Brasília, fica na L2 Sul, L2 Norte. L2 Norte. Eita, nós. Como é que chama o prédio ali? É edifício Ion, na Ion. 601 Norte. Se fosse em inglês, seria como? Ion. Ian. Ian. Pode ser Ian também. Ian. dependendo. Aqui é um prédio, ó, só o prédio já vale a pena ir lá. Aquele prédio bacana, hein? É bem bonitão. Pessoal, e aí, que tal estudar fora do país? Ó, estamos fechando aqui o nosso gigante da educação. Lembrando, então, ó, o programa completo ao vivo, com estreia toda segunda-feira às 9 horas da manhã. E durante a semana, partes do programa. Fica ligado, sempre bate-papo bom demais. Caio, prazer imenso. Gostei muito da nossa conversa. Obrigado, viu? Obrigado por receber aí. Gay, your name in Ok, Kyle. Kyle Alexander. Kyle Alexander. Gaio So, it's me. Alexander. Yeah. I'm Leonard. Leonard, yeah, okay, nice to meet you. It was very good. Good to be here. Thank you. Thank you for your time. Thank you. See you. Bye, bye. Obrigado, Carol.